Bom, deputada, primeiramente, obrigada por conceder essa entrevista, então, para a gente. Eu queria começar perguntando como que a senhora enxerga esse novo momento, então, do PSL, agora que a senhora está na vice-liderança do partido, como que a senhora enxerga esse novo momento, um momento em que o PSL já não conta com a figura do presidente Jair Bolsonaro, e o que a senhora espera em São Paulo, a participação do PSL nas próximas eleições municipais? Na verdade, eu não estou na vice-liderança do partido, estou na vice-presidência do partido no estado de São Paulo e assumo a presidência do partido na cidade de São Paulo ainda esse mês. A nominata deve subir aí nos próximos dias e também, logo que iniciar o ano legislativo, a partir de fevereiro, também vou reassumir a liderança do partido na Câmara dos Deputados, porque houve esse revés no ano passado por conta de uma decisão que foi dada na mão grande. Um juiz passou por cima de todo o processo constitucional, todo o regimento legal dentro da Câmara e do Estatuto do Partido, e por forças ocultas que vieram do Planalto, acabou dando uma decisão que, na prática, dizia o seguinte: vocês do PSL Raiz têm toda a razão, mas eu não vou caçar a liminar estapafúrdia que um outro juiz de primeira instância deu. É claramente uma pressão que foi feita, no mínimo, uma pressão que foi feita ao desembargador, eu mesmo estive lá conversando com ele, e isso vai ser facilmente revertido na Justiça. Ademais, haverá mais um processo de suspensão e de expulsões de deputados infiéis ao partido. Nós conseguimos separar os deputados faixa preta dos deputados tarja preta. Aquela gente que só sabe gritar, que só sabe arrumar confusão dentro do plenário e não ajuda e nunca ajudou em absolutamente nada o governo, nada, em absolutamente nada. Se você fizer um retrocesso, olhar no ano passado, quais foram os deputados que ajudaram a reforma da Previdência, todos eles são os deputados que estão do meu lado, do PSL Raiz. Os outros só fizeram confusão, suplantaram demagogia, são pessoas que não entendem o que é o parlamento, são pessoas que não têm responsabilidade. É, na verdade, uma forma de moleques tentando brincar de política. Então, o PSL realmente agora se firma como uma direita racional e não uma direita reacionária. É uma direita racional. É isso que nós somos. Nós não queremos nos misturar com um bando de malucos que acham que ser liberal é ser reacionário. Isso não existe. Nós queremos realmente mostrar que há um caminho para uma direita inteligente nesse país e o PSL é essa bandeira. E a senhora acha que, dessa forma, o PSL deve se aproximar um pouco mais do centro? Olha, o centro é aquele miolo que, às vezes, está um pouco disforme e, a depender da bandeira, toma uma forma ou mais para a direita ou mais para a esquerda. O PSL é direita e direita raiz. O que significa ser direita raiz? Nós somos liberais de verdade. Esse outro pseudo-PSL ligado ao presidente da República, que fingiu ser liberal, fingiu ser PSL durante um tempo até ganhar a eleição, porque é óbvio para qualquer um que queira ver que todos nós nos enganamos, foi um estelionato eleitoral que aconteceu. Aquele PSL não é liberal. Aquele PSL é nacionalista barra militarista, a ponto de buscar aí lembranças do regime militar e querer, de alguma forma, implantar num momento como esse, que é o momento da democracia. Aquele PSL que se diz um PSL conservador, não é um PSL conservador. Nós somos o PSL conservador nos costumes. Eles são um PSL reacionário, que odeiam pessoas, que odeiam as diferenças. Nós discordamos de alguns pontos específicos nos costumes, mas nós não odiamos pessoas, nós não odiamos partidos, nós não odiamos outros posicionamentos. Nós odiamos a corrupção, nós odiamos a ladroagem, nós odiamos aquele que usa do poder para passar a mão em cabeça de corrupto, em especial se o corrupto estiver dentro de casa, para passar a mão na cabeça de filhinho. Então, o corrupto do outro partido, esse é mal visto. Agora, o corrupto dentro de casa, esse é coitadinho. Esse tipo de direita nós não queremos, porque essa direita é uma farsa. Nós queremos uma direita de verdade, uma direita honesta, uma direita que no passado, no presente e no futuro tem do que se orgulhar. E é esse PSL que eu represento, é esse PSL que esse grupo intitulado PSL Raiz representa de verdade. Nós não estamos embolados com o centro. É claro que
os deputados do centro que estão juntos com as pautas que são importantes para o Brasil, são muito bem-vindos, porque política é feita de conversa, de diálogo. Nós temos as nossas diferenças ideológicas, mas quando a pauta é nacional, faz bem para o Brasil, todos nós temos que votar a favor do Brasil. E o que a gente tem visto do lado dessa direita burra é exatamente o contrário. A gente vai ver que aquele versículo de João, conheceis a verdade vos libertará, vai de fato mostrar quem está falando a verdade e vai jogar aí na lama do esquecimento aqueles que realmente estão destruindo o Brasil e pensando em seu próprio umbigo, só em defender suas rachadinhas e a família aí que não respeita como os outros a lei, a Constituição, o Código Civil e o Código Penal. Agora, deputada, vendo a sua fala, acho que é preciso perguntar, a senhora se arrepende da campanha que fez para o presidente, do momento em que apoiou o governo, do quanto ali foi fiel ao presidente até poucos meses atrás? A gente nunca se arrepende da fidelidade. Eu sempre fui fiel. A gente se arrepende da infidelidade. Então, eu não me arrependo de ter sido fiel, não. Eu fui, de fato, traída. Fui traída não porque deixei a liderança de um jeito grosseiro. Isso é uma besteira. O cargo de presidente, o cargo que o presidente tem, ele tira e dá para quem quiser. Isso é uma bobagem. Eu não preciso disso para absolutamente nada. A traição foi na promessa de mudança, na promessa de que seria diferente. Então, sim, eu me sinto traída, porque acreditei em algo que não está acontecendo. Acreditei em algo que caminha, de fato, para ser um estelionato eleitoral, mais um, como foi a Dilma, como foi o Lula. Quando ouço as declarações do presidente, e antes eu tanto dizia do Dilmês castiço, agora nós temos o bolsonarês castiço, um presidente da República que, de vez em quando, no seu comportamento, fala como se fosse um botequeiro de quinta categoria, xingando pessoas, ofendendo pessoas por absolutamente nada. Então, ao invés de se preocupar com a nação brasileira, ao invés de se preocupar como chefe de uma nação de fato, ao invés de tentar fazer o Brasil andar para frente, fica brincando na internet de xingar pessoas dentro e fora do Brasil. Então, aquilo que eu disse, porque eu acreditava realmente que ele não era machista, que ele era só um homem duro, um machão, como o meu avô, por exemplo, era um homem duro, machão, no Sul, aquilo eu me enganei. E, lamentavelmente, me arrependo, porque disse às pessoas que ele mudaria, que ele não era esse machista que todo mundo achava que era, que ele não era preconceituoso, que ele não ia odiar pessoas, não ia separar pessoas como fez o PT. E ele fez exatamente isso. Então, sim, nesse ponto eu me arrependo e me arrependo profundamente, porque eu acabei acreditando num sonho. E prometi esse sonho para as pessoas, entrei de cabeça nesse sonho para as pessoas. Isso não significa que eu não faria campanha de novo para o Bolsonaro. Eu faria, porque ou é a desgraça do PT, ou era o Bolsonaro que a gente não sabia o que ia dar. Então, ou era aquilo que ia dar errado, ou era alguma coisa que a gente não tinha ideia do que ia acontecer. A gente trabalhou por aquilo que a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Então, realmente achei que fosse melhor. Eu realmente achei que nós tivéssemos um outro padrão de presidente e nós temos hoje um padrão de presidente semelhante aí ao padrão Dilma, em comportamento, e semelhante ao padrão Lula no acocar a família. Eu só espero que no campo da corrupção endêmica nós jamais cheguemos lá. Eu creio que esse voto de confiança eu tenho que dar ao presidente, mas ele está muito aquém, realmente, daquilo que nós prometemos entregar. E qual foi exatamente o momento que a senhora teve esse estalo de que a senhora poderia ter cometido um erro realmente apoiando o presidente e de que o presidente não era aquilo que a senhora esperava? Qual foi exatamente o momento que teve essa mudança? No segundo turno, entre o primeiro e o segundo turno, eu comecei a ter alguns choques de realidade ao ver o tratamento dispensado a algumas pessoas. E veja, eu já estava eleita e eu continuava fazendo campanha para ele. Mas a sensação que eu tenho hoje é realmente de mulher traída, sabe? Aquela mulher que olha, né, para alguém e diz, não, ele vai mudar, eu vou ajudar ele a mudar. A mulher muitas vezes tem disso, né? Ela acha que pode mudar alguém. E foi mais ou menos isso que eu pensei. Falei, não, eu vou conseguir fazê-lo mudar, eu vou conseguir fazê-lo
de fato, pensar como um estadista. Eu tenho gravações em que eu dava aulas para ele sobre liberalismo econômico, sobre privatização, mostrando qual era o caminho dos discursos. E ele parecia ouvir, parecia entender. E aí, na hora da ação, fazia algo totalmente diferente. Então, naquele momento, eu comecei a ver que não era exatamente aquilo que eu estava pensando. Mas, ainda assim, era ele ou o PT. E eu jamais apoiaria o PT. Então, continuei fazendo a campanha e as decepções foram só aumentando, vendo a forma com que, lamentavelmente, o presidente da República e os 3 filhos dele, que eu chamo de 3 patetas, e os 3 patetas acabaram fazendo com o Brasil, com seus principais aliados. Né? Nós temos aí uma lista, o Bibiano, né, um herói de guerra, o Santos Cruz, tantos outros por aqui, porque os que mais chamaram a atenção foram o Bibiano, o Santos Cruz, eu e o Santa Rosa. Mas teve tantos outros de escalão menor que foram achincalhados. Isso é muito triste, porque se a gente tem esse panorama em 1 ano de governo, qual será o panorama em 2 anos, em 3 anos? Se o presidente não puxar o freio de mão, mandar um cavalo de pau nesse navio, a gente não vai conseguir andar para frente. Isso é simples, é óbvio e é claro. Então, eu continuo aqui dando os alertas, fazendo aqui o barulho possível para ver se ele enxerga e segue o caminho correto. Eu não vou passar a mão na cabeça de quem está fazendo as coisas erradas e prejudicando o Brasil. Né? Nós temos aí um povo que, lamentavelmente, foi enganado e continua sendo enganado pelas redes sociais. Quando eu vejo o presidente mentindo nas redes sociais, atacando pessoas mentindo, falando sobre o fundão, ele mandou o projeto do fundão, ele orientou o governo a votar sim, está lá o líder do governo orientando o voto sim, e agora está colocando a culpa em mim, ou no Kim Kataguiri, enfim, em quem votou não, e está dizendo a verdade. Foi ele que mandou o aumento do fundão. Então, essa coisa de criar o juiz de garantia, uma 5ª instância, uma vergonha. Por que o presidente fez isso? Para tentar salvar o filho Flávio Bolsonaro? Isso é uma vergonha. Então, esse tipo de coisa é inaceitável. Eu não vou aceitar isso, não foi para isso que eu entrei na política. Eu nunca passei a mão na cabeça de quem ataca a nação e não vai ser agora que eu vou fazer. Falo isso realmente com dor no coração, porque gosto do presidente da República, mas tenho abominado as ações que ele tem tomado. Agora, a senhora falou da questão do que se no primeiro ano, né, houve tantas decepções, o que serão dos próximos? A senhora avalia que o presidente chega até o fim do mandato ou a senhora enxerga que algum revés pode acontecer pelas próprias atitudes que o presidente tem tomado na visão da senhora? Olha, isso é uma questão de achometria, né? De adivinhometria, se é que existe essa palavra, estou usando o neologismo aqui, não dá para a gente dizer se ele chega ou não ao final do mandato. Mas se ele continuar do jeito que está, ele vai chegar, né, assim, em frangalhos ao final do mandato. Ou corre o risco de nem terminar o mandato. O que eu quero é que ele termine o mandato. Hoje o presidente da República só pensa em reeleição. Hoje não. Desde que ele sentou naquela cadeira. Todos os dias em que eu estive no Palácio do Planalto, não teve uma única vez que ele não falou em reeleição. Quando ele prometeu que não iria para a reeleição. Eu mesma disse durante a campanha que não apoiaria uma reeleição do presidente. E falei para ele e falei publicamente. Então, o discurso antes da eleição era um, pós-eleição é outro. Realmente, se o presidente não mudar os rumos, ele corre o risco, sim, de não chegar ao final do mandato, e eu acho que nem é porque pode haver um processo de impeachment, nem nada disso. Eu acho que realmente ele está tão perdido no que ele está fazendo que é capaz dele mesmo pedir para sair. A senhora acha que isso é possível? Assumiria, então, o vice-presidente com a saída voluntária do presidente Jair Bolsonaro? Não, tudo é possível em política. Tudo é possível. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Uhum. Eu estou dizendo é que se a fotografia de hoje, que é o caos que a gente está vivendo dentro da presidência da República, permanecer, há vários riscos. Há riscos do Brasil ir à bancarrota, há riscos do presidente, eventualmente, se continuar fazendo as lambanças que está fazendo, sim, sofrer algum processo de impeachment, caso haja um crime de responsabilidade, que nada tem a ver com fundão, né? Veto não tem nada a ver com crime de responsabilidade, ele pode vetar sim.
E pode, obviamente, a qualquer momento, né, dizer, não aguento mais, vou embora. Agora, o que eu gostaria é que ele terminasse o mandato e entregasse pelo menos 10% do que ele prometeu. Se ele entregar 10% do que ele prometeu, se ele conseguir fechar a boca em momentos estratégicos, aí sim a gente consegue tocar o Brasil. Eu disse ao presidente mais de uma vez, fique quieto, dê tchauzinho, vá para perto das pessoas, seja o popstar do governo e deixe a gente trabalhar que dá certo. Porque cada vez que ele interfere, a gente tem uma crise, ou dentro ou fora do Brasil. Uhum. Eu lembro que anteriormente, em algumas entrevistas, a senhora chegou a dizer que parte das confusões e dos prejuízos que o Brasil estava tendo eram causados pelos filhos do presidente. Hoje a senhora enxerga que boa parte das atitudes vem do próprio presidente? Não, hoje eu enxergo que é ali um quarteto, né? Um quarteto fantástico para fazer lambanças. Eles trabalham juntos. Então, ali é uma coisa meio que de retroalimentação. No início, pelo que eu percebi, os filhos inflamavam muito o presidente, em especial o Carlos, que tem vários problemas psicológicos e psiquiátricos, e realmente aí é uma questão que ele tem que tratar com um profissional. Então, o presidente tem muito medo que o Carlos faça alguma bobagem. Ele realmente tem vários parafusos a menos aí na cabeça. Então, esse é um outro problema. Tem o Eduardo, que está em seu juízo perfeito, porém é desprovido de caráter e de moral, ele é absolutamente amoral. O menino mais novo, eu não sei, não tenho contato com ele, o Renan, e o Flávio é esse moço, o bom moço não, né? O bom carioca, e que gosta, como todo mundo viu, de dinheiro, independente de onde ele venha e se é lícito ou não. Então, o próprio presidente da República, que não tem freios, ele não tem freio verbal, ele vive de uma verborragia, ele tem uma diarreia verbal diária incontrolável, é o que a gente vê, que causa crises. Então, junta tudo isso, esse quarteto fantástico para fazer lambanças, e é o que dá. Eles são meio que inseparáveis. E muitas vezes um usa o outro. Já que o presidente da República queria colocar o Eduardo Bolsonaro, olha só, uma pessoa que não tem a menor condição de entender o que é sujeito, verbo e predicado para ser o embaixador nos Estados Unidos. Óbvio que isso não ia dar certo, mas o presidente calçou isso, né? Nós vemos ali, às vezes, o Carlos tweetando e fazendo, criticando todo mundo, e o presidente já chegou a admitir que ele mandou o Carlos atacar pessoas. Foi o presidente que mandou o Carlos atacar o Bebiano. Então, a gente vê que eles agem em simbiose, numa retroalimentação, né, desse quarteto aí, o que é absolutamente lamentável. Agora, deputada, com todo esse cenário agora e a senhora claramente fazendo duras críticas ao presidente e ao governo, a senhora enxerga que o PSL, a partir do próximo ano, dessa nova legislatura que vai se iniciar, o PSL pode estar na oposição ao governo? Não, o PSL não faz oposição ao governo. O PSL trabalha a favor do Brasil. Quando o governo fizer o que é certo, nós trabalharemos com o governo. Quando o governo fizer lambança, nós trabalharemos contra o governo. É muito simples, como já tem acontecido. Toda vez que o governo quiser atrapalhar o povo brasileiro, prejudicar o povo brasileiro, como tem feito, e feito muito, passar a mão na cabeça de corporações, como recentemente essa história de querer dar isenção de energia elétrica para grandes templos. Olha, eu acho louvável, né, que nós tenhamos que incentivar os templos evangélicos, católicos ou de outras tantas religiões. Agora, isenção, alguém vai pagar a conta. Quando você isenta a energia para um grande templo desse, um templo como, por exemplo, do Edir Macedo, quem vai pagar a conta é o pobrezinho. Então, não existe lanche grátis quando o dinheiro é público. A gente tem que entender isso. Então, quando o presidente entra nessa linha, o PSL vai sim bater de frente e não vai permitir que esse tipo de aberração ou nenhum outro tipo de aberração seja aprovada na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Quando o presidente fizer o que prometeu, lutar pelo povo, o PSL estará ao lado dele como fiel escudeiro. Agora, só para recapitular o que a senhora disse, a senhora vai, então, vai voltar a assumir a presidência, a liderança do PSL na Câmara a partir da próxima legislatura, é isso? Exatamente. Assumo de novo,
A gente vai, por óbvio, reverter essa decisão na mão grande aí do desembargador. Eu tenho até pena, né? Porque a pressão do Palácio é muito grande. Quando você olha nos olhos do juiz ou do desembargador que teve que dar a decisão, eles mal conseguem olhar nos seus olhos, ficam desviando, tem medo, a gente não sabe que tipo de pressão está sendo utilizada, se a pressão é econômica, se a pressão é em cargos, se a pressão é de perseguição. Então, isso é um estado de exceção, não se pode fazer isso com o juiz, com o desembargador. É claro que um desembargador, um juiz também não pode entrar nesse jogo. Agora, é todo o poder do Palácio em cima de pessoas. Pouca gente aguenta isso. Eu sei o que é, porque eu estou enfrentando esse poder do Palácio. Eu não tenho medo. Agora, a maioria das pessoas, que está todas as pessoas, com raríssimas exceções, tem medo desse poder todo, porque eles jogam pesado, muito pesado. Mas a gente vai conseguir vencer, porque a justiça tem que prevalecer. E não serão todos os juízes, todos os desembargadores e todos os ministros que vão se dobrar às pressões do Palácio para fazer aí as vontades de um moleque que é o filho do presidente da República. Agora, o que a senhora chama de pressões do Palácio, a senhora avalia que vem de articulações do próprio presidente ou existe pessoas que estão ainda por trás do presidente ou os próprios filhos do presidente? O próprio presidente da República, ele coloca os ministros para fazer pressão. Ele manda os ministros ligar para as pessoas, como ligaram para os deputados do PSL, fazendo chantagem, dizendo que se fulano, beltrano ou cicrano não votasse no Eduardo, os cargos seriam retirados, eles seriam perseguidos. E exatamente assim que aconteceu. Quem não votou foi perseguido, tiveram os cargos retirados. O próprio Palácio faz isso. Aliás, isso sim já seria um motivo para se pensar em processo de impeachment. Isso seria. Né? E ainda assim, nós não tocamos nesse assunto, estamos tentando resolver dentro da justiça essa questão toda. Uhum. Agora, deputada, vindo um pouco para São Paulo, como a senhora disse que vai assumir o Diretório Municipal de São Paulo no próximo mês, eu queria saber como que está esse andamento, então, para as eleições municipais aqui em São Paulo, se a senhora vai se colocar como candidata à Prefeitura de São Paulo ou se a senhora, como futura presidente da sigla aqui na cidade, já pensa em outro nome para a candidatura. Não há outro nome para a candidatura, sou eu. Eu sou a candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo, a única representante da direita de verdade. Né? Eu sei que ventos do Palácio tentam criar candidatos, né? Sacaram um candidato lá, um pré-candidato que ficou 20 e tantos anos no PT, depois foi para o DEM, aí estão tentando fazer ali um chamego para um pessoal aí de um MDB ligado ao PT. Gente, isso aí não adianta, não funciona. A história das pessoas é pública. Na única voz de direita que tem hoje, de fato, para disputar a Prefeitura de São Paulo, sou eu. E eu vou disputar a Prefeitura de São Paulo pelo PSL. Vai ser uma escolha muito simples que o eleitor vai ter que fazer. Votar na esquerda ou votar numa direita racional. Não num bando de malucos reacionários. Não, uma direita racional. É isso que eu vou representar em São Paulo. Agora, com o novo partido do presidente Jair Bolsonaro, caso realmente esse partido venha a se formar até março, a Aliança pelo Brasil, vai ter uma representação forte que vai ter o apoio do presidente. A senhora acha que esse candidato do Aliança, um provável candidato aí com o apoio do presidente, não teria força na capital? Não seria uma força da direita que poderia competir com a senhora? Quem poderia ser? O Gil da Rachadinha? Que está denunciado pela Rachadinha, pelo Ministério Público? Ou aquele outro lá, o tal de Douglas, né, que tem lá o gabinete dele todo envolvido em CPI de fake news? Lamentavelmente, essas pessoas já têm ficha suja na entrada. Uhum. Agora, como a senhora já se coloca como candidata, acho que eu já posso perguntar, né? O que a senhora espera trazer para São Paulo? O que seria o diferencial da senhora como candidata? Principalmente quando a gente pensa que São Paulo hoje é governado pelo PSDB, vai ter como candidato do centro o Bruno Covas, do PSDB, que de certa forma tem algumas pautas que podem aí se encontrar com as pautas da senhora, que são pautas de direita. Como que a senhora pretende se colocar como candidata diferente? E, enfim, o que a senhora pode trazer para a cidade? Olha, eu gosto muito do Bruno, tenho respeito por ele, mas ele não tem nada de pauta de direita. O Bruno, ele é de um PSDB alinhado à esquerda, tanto que tem conversado com a esquerda. O Bruno, de direita, ele não tem nada, ele é centro-esquerda, né? Assim, não passa nem perto da direita.
Agora, o que eu quero para São Paulo é uma São Paulo moderna de verdade, é uma São Paulo padrão Manhattan, é uma São Paulo que realmente nos dê orgulho, é uma São Paulo que traga de novo a população para a região central da cidade, que hoje é um caos absoluto, né? Dá vergonha andar pela região central de São Paulo, de tão abandonada que está, a população cada vez mais jogada para a periferia. Então, São Paulo precisa de um chacoalhão para que a população volte a viver São Paulo de verdade e retomar os processos de privatização que não ficaram nem pela metade, né? Quase nada foi feito. Então, fazer o que se precisa em São Paulo, privatizar tudo que é possível em São Paulo, para que o Estado seja cada vez menor, para que a prefeitura pese menos em cima do lombo do cidadão e para que a gente possa realmente ter orgulho dessa cidade, que tem que ser mais do que um ponto turístico só de negócios. Nós temos que ter São Paulo como a cidade mais lembrada do mundo dentro do Brasil. Quando você está fora do Brasil e você fala em Brasil, as pessoas pensam no quê? Pensam no Rio de Janeiro, que está lá acabado, destruído pelo tráfico, né? É nisso que as pessoas falam. Falam nas praias do Rio, falam em alguma coisa do Nordeste. Eu quero que São Paulo seja a referência do Brasil no mundo e isso é o que eu vou fazer como prefeita de São Paulo. Certo. Agora, a senhora falou, né, das mudanças que a senhora pretende. O que a senhora acha que é mais urgente ser mudado hoje na nossa cidade? O prefeito é o mais urgente. E das privatizações, a senhora avalia o que mais pode ser privatizado na cidade? Primeiro tem que fazer um levantamento legal. Esse negócio de achismo é coisa para amador, né? Esse é um corpo jurídico que tem que fazer todo o levantamento legal para ver qual é o andamento de cada ponto que é possível se privatizar e ver o que é mais fácil. Começar do que é mais fácil, do que já está encaminhado, para o mais difícil. É assim que tem que ser. Não tem invencionismo, não tem bola de cristal para se trabalhar. Você trabalha com a equipe técnica resolvendo os problemas. É bom, eu quero agradecer então a senhora. Obrigada, viu, deputada? Obrigada mesmo. Tá, ok. Tchau, tchau. Tchau.